Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael de Química. Hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre os modelos atômicos, tá? Para ajudar vocês no trabalho. Mas vai ser uma revisão bem objetiva, tá pessoal? Bem rapidinho. Bom, vamos lá. O primeiro modelo atômico que surgiu, né? Foi o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton, ele resgatou a ideia lá de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito falavam que se você pegasse alguma coisa e começasse a dividir em pedaços pequenos, chegaria um momento que aqueles pedaços seriam tão pequenos que vocês não conseguiriam mais dividir. Esse pedaço foi chamado de átomo. Dalton resgatou a ideia de que tudo que nós conhecemos é formado por átomos, só que segundo Dalton, o átomo era maciço e indivisível, átomos do mesmo elemento químico eram todos iguais. Um átomo ele não sofria alteração durante uma reação química, e esse átomo ele tinha uma série de limitações. Por exemplo, ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria, porque, segundo Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e sem cargas. Então, a gente não tinha como explicar, por exemplo, a eletricidade. Bom, depois de Dalton veio Thomson. Thomson fez um experimento naquela ampola de Crookes, que eu já falei para vocês, e desse experimento ele conseguiu concluir que agora o átomo ele pode ser dividido. Então, pessoal, a partir daqui ele já quebrou a premissa de Leucipo e Demócrito, porque segundo Leucipo e Demócrito e Dalton, o átomo ele era indivisível. Agora não. Agora, a partir de Thomson, o átomo é divisível. E segundo Thomson, o átomo era uma bolona de carga positiva e molenga, e dentro dessa carga de bolona positiva e molenga ficavam enfiados pedacinhos de carga negativa, que ele chamou de elétrons. Tudo bem? Esse modelo ele ficou conhecido como pudim de passas, devido à semelhança dele com o doce, né? Aquele doce em que a parte positiva seria a massa do pudim, toda molenga, e as passas seriam os elétrons. Tudo bem? Agora esse modelo ele consegue explicar a natureza elétrica da matéria. Por quê? Segundo Thomson, um átomo ele é capaz de ganhar ou perder elétrons. Então, um átomo que perde elétrons ele fica carregado positivamente. E um átomo que recebe elétrons, que ganha elétrons, fica carregado negativamente. Tudo bem? Depois de Thomson, veio Rutherford. Rutherford ele fez um experimento naquele que ele dispara radiação, partículas alfas contra uma folha de ouro. E desse experimento ele concluiu que o átomo ele na verdade não é uma bolona de carga positiva. Na verdade a carga positiva ela é toda concentrada em um ponto pequenininho chamado de núcleo. E ao redor do núcleo os elétrons ficam girando numa órbita chamada de eletrosfera. Pessoal, aqui em volta do núcleo, o que tem é espaço vazio. E nesse espaço vazio, os elétrons ficam orbitando, girando de lá para cá. Elétrons são as cargas negativas, tá, pessoal? Esse sistema ele lembra o sistema solar, o sistema planetário, aonde o núcleo seria equivalente ao Sol e os elétrons equivalentes aos planetas, tudo bem? E segundo Rutherford, assim como entre os planetas e o Sol não tem nada, né, tem espaço vazio, vácuo, a mesma coisa ocorre entre os elétrons e o núcleo, tá bom, pessoal? Além disso, Rutherford dizia que o núcleo era composto por duas partículas, uma de carga positiva chamada de prótons e a outra de carga neutra chamada de nêutrons, tá bom, pessoal? Isso foi confirmado um pouco depois que ele lançou essa primeira versão do modelo dele. Depois de Rutherford, veio Bohr. O Bohr ele foi nada mais do que um modelo que pegou o modelo de Rutherford e corrigiu. Quais eram as falhas do modelo de Rutherford? Bom, segundo Rutherford, os elétrons eles ficavam girando em torno do núcleo. Mas, de acordo com a física daquela época, se um elétron ficasse girando, depois de um tempo ele começaria a perder energia, se cansaria e cairia dentro do núcleo. Então, Bohr ele desenvolveu, baseado na física quântica, uma série matemática que conseguiu corrigir esse modelo. Então, Bohr criou uma série de postulados. Como eram esses postulados? Segundo Bohr, isso foi provado matematicamente, os elétrons que ficam, para eles ficarem girando dentro de uma camada, primeiro Bohr admitiu que existem camadas de elétrons. O modelo de Rutherford não admitia que existiam camadas, e sim que os elétrons ficavam girando como se fosse uma bagunça. Agora o modelo de Bohr assume que os elétrons eles não ficam girando como se fosse uma bagunça ao redor do núcleo. Eles ficam girando em camadas definidas.
um átomo ele pode ter, segundo Bohr, até 7 camadas. Cada camada possui uma energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor energia. Quanto mais distante do núcleo, maior energia. Então, por exemplo, a camada de menor energia é essa aqui, que está mais próxima do núcleo. A segunda camada tem mais energia do que a primeira. A terceira tem mais energia do que a segunda e assim por diante. E segundo Bohr, um elétron ele conseguia ficar girando na camada dele sem ganhar nem perder energia. Isso já corrigia aquela falha do modelo de Rutherford, porque segundo Rutherford, um elétron que estava girando, ele poderia ir perdendo energia até cair dentro do núcleo. Agora, segundo Bohr, o elétron ele consegue girar aqui sem perder energia, portanto ele não vai se cansar e vai cair no núcleo. Além disso, o modelo de Bohr começou a explicar uma série de fenômenos, por exemplo, os dos fogos de artifício. Por quê? Se cada camada tem uma energia diferente, quando um elétron recebe energia, ele consegue saltar de uma camada para outra. E quando ele perde energia, ele consegue voltar para a camada que ele estava. Então, pessoal, isso é chamado de salto quântico. Como funciona o salto quântico? Imagina que você tem esse elétron aqui que está girando na primeira camada. Quando você esquenta aquele elemento químico, por exemplo, você está fornecendo energia para ele. Então, o que vai acontecer? Quando esse elétron absorver energia, ele vai saltar para uma camada mais externa. Só que depois de um tempo, aquela energia que você forneceu vai cessar. Então, o elétron ele vai tender a retornar para a camada dele. Só que quando ele vai retornar para a camada dele, ele libera aquela mesma energia que ele tinha absorvido antes. Só que agora ele vai liberar essa energia na forma de luz. Depois que o elétron libera a luz, ele volta para a camada em que ele estava. Isso, pessoal, é chamado de salto quântico. E o interessante é que nenhum elemento químico tem a mesma distância entre essas camadas. Nenhum elemento químico tem a mesma energia. Portanto, quando o elétron emite luz e volta para a camada anterior, aquela luz vai ter uma cor diferente para cada elemento químico, justamente por causa da diferença entre essas distâncias aqui. Tá bom, pessoal? Então eu paro por aqui a revisão. Caso tenham alguma dúvida, entre no plantão de dúvida, tá bom, pessoal? Fiquem na paz, um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.